Olá, povo de Deus, meu boa noite a todos os nossos telespectadores que diariamente nos acompanham aqui no canal do YouTube da Web TV ISJC, na nossa programação diária da oração da meia-noite. Mais uma oportunidade de anunciar o Evangelho, o poder de Cristo, poder esse que cura, que sara, que liberta, que transforma e que continua ainda nos dias de hoje fazendo milagres. Milagres porque o tempo de milagre não acabou. Jesus Cristo continua o mesmo, isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, o que tem de pessoas neste momento recebendo uma cura, uma libertação mundo afora, tem pessoas gritando, dando o seu testemunho, tem pessoas chorando de alegria porque receberam a notícia que elas tanto esperavam, porque fruto de orações. Enquanto estamos aqui, se nós formos analisar, existem estatísticas para tudo. Veja que sempre, quem tem o hábito de assistir TV, sempre passa, né, uma programação. A cada minuto acontece isso, a cada segundo acontece isso, mas a gente nunca vê uma propaganda dizendo a cada minuto uma pessoa é curada, uma pessoa é liberta, a cada tantos de pessoas, uma recebe um testemunho. Não tem, mas não significa que não acontece, porque acontece muito. O que tem de gente neste momento, mundo afora, que está agora sendo beneficiada pela fé em Jesus Cristo, a gente não faz ideia. Então o tempo de milagre não acabou, povo de Deus. Jesus Cristo continua ainda hoje fazendo milagres, fazendo maravilhas. E eu creio que ao decorrer desta programação, ao decorrer de nossa programação, vai acontecer na vida de vocês. Seremos mais uma testemunha viva, forte de Jesus. Eu separei uma leitura aqui que está contida no Evangelho de João, capítulo 20. E interessante que não é o que eu vou ler, mas aqui mesmo no capítulo 20 diz que Jesus operou muitos outros milagres que não foram contidos nesse livro. E aí ele diz, eu cuido em dizer que se fosse para colocar todos os milagres de Jesus, não daria para colocar em todas as folhas do mundo, porque ele continua ainda hoje. Imagine quantos milagres foram feitos na época de Jesus e quantos mais ele já fez de lá até aqui. São mais de 2000 anos. Quantas pessoas curadas, libertas, testemunhando, mudadas, transformadas, são tantas. Eu já ouvi o pastor Marcelo falar que nos seus pouco mais de 40 anos de sacerdócio, ele já não tem conta de quantas pessoas ele participou de cura e de libertação em nome de Jesus. Centenas de milhares, é como ele diz. Um único homem em 40 anos. E tantos outros que vieram antes, em mais de 2000 anos. Então, Jesus Cristo, ainda hoje, ele continua fazendo maravilhas. O tempo de milagre não acabou. Você acredita? Quem acredita, diga amém. Em nome de Cristo Jesus. Separe seu recipiente com água. Daqui a pouquinho nós vamos consagrar, vamos abençoar. Minha água já está aqui. Coloque a sua também. Eu quero ler João capítulo 20, a partir do versículo 24, com vocês, que diz assim, ó. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, coloque aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus seja louvado. Eu particularmente gosto demais desta leitura, porque ela me ensina e ela me mostra uma condição fantástica, tanto para receber uma bênção, como para perder. E entre uma coisa e outra existe uma palavra chamada incredulidade. E é ela que me coloca ao mesmo tempo tão perto da bênção, tão distante.
A incredulidade faz um homem ou uma mulher perder oportunidades. Porque ele olha para a situação e diz, eu não estou vendo, eu não acredito, não tem, como é que pode sair daqui? A Bíblia diz que Deus fez sair água da rocha para o povo saciar sua sede. Talvez alguém possa olhar, alguém pôde olhar para um cenário de um deserto, para um monte de rochedo e dizer, como é possível sair água daí? Não tem água, não tem vida. Mas é a boca do Senhor quem disse. Moisés toca na rocha. A incredulidade faria Moisés dizer, mas Senhor, na rocha, a água vem de riacho, a água vem de ribeiro, a água vem de poço. Mas da rocha não tem como. Senhor, não é mais fácil a gente cavar um poço, não? Não é mais fácil a gente cavar aqui um pequeno ribeiro, um pequeno riacho, e o Senhor fazer chover e juntar água aqui? A incredulidade faz isso. A fé, ela obedece. A fé não me permite ver para crer. A fé, ela me permite crer para ver. Toca na rocha, Moisés. A incredulidade vai dar essas opções para fazer você perder a bênção. A fé leva Moisés a tocar na rocha. E a Bíblia diz que a rocha deu água. Que a rocha produziu água. Que a rocha produziu tanta água que deu para todo o povo de Israel. Não sejas incrédulo, Tomé, seja crente. Tomé tinha vivido um ministério de 3 anos, ouvindo e vendo Jesus Cristo todos os dias, curando, libertando, pregando e dizendo, eu posso, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Venha a mim o cansado, o doente, o sobrecarregado. Ele viu Jesus Cristo colocar a mão e o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Ele viu Jesus ressuscitar mortos. Ele viu Jesus Cristo purificar leprosos. Ele viu tudo. E o que é mais interessante é que o próprio Tomé também operou milagres em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus deu a eles poder e autoridade. A comitiva dos 70, Jesus enviou 2 a 2. Tomé estava curando, libertando, transformando e fazendo milagres. A Bíblia diz que quando eles voltaram, vieram alegres, contentes, regozijando-se em espírito, dizendo, Senhor, em teu nome vimos maravilhas. Mas Tomé duvidou, foi incrédulo com relação a algo maior. Tem gente que acredita que Jesus pode fazer uma coisa e outras não. Tem gente que acredita que Jesus pode isso e aquilo não. Que Jesus pode curar uma dor de cabeça, mas não pode curar de um câncer. Que Jesus pode libertar de uma coisa, mas não pode libertar de uma macumba, de uma perturbação. Que Jesus não pode tirar ela da falência e fazer ela novamente construir e reerguer o seu império. E de repente tem pessoas que estão na condição de Tomé. É alguém dizendo, acredite, Jesus fez na minha vida. E ela não acredita, e ela duvida. Os discípulos que comeram, beberam, que andaram com Tomé, alegres por terem visto Jesus, disseram, vimos o Senhor. Tomé, vivendo pela fé, era para dizer o quê? Opa, que bom! Eu também quero ver o Senhor, porque se cumpriu o que ele disse, que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. E aí o texto diz que Tomé, diante da notícia, diz, eu não acredito se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos e a perfuração do lado. Porque eu estava lá e eu vi. Eu vi ele morrendo. Eu vi os homens com a marreta e com pregos furarem suas mãos e ia pregando ele na cruz. Eu vi depois, para apressar a morte dele, alguém veio com a lança e rasgou ele de lado. Eu vi quando ele rendeu a cabeça. Eu vi quando ele se entregou. Ele morreu. Eu vi quando tiraram ele. Eu vi quando colocaram ele no sepulcro. Então, se eu não ver os sinais e a marca de lado, de maneira nenhuma eu crerei. De repente você já viu tanta coisa, tanta maravilha de Jesus e agora está empacado diante de um problema que não é nem lá essas coisas todas. De repente é um problema até pequeno, um problema até singular, comparado ao grande poder de Jesus. A gente precisa sempre diminuir o problema e engrandecer Jesus. A gente precisa sempre envergonhar um problema, diminuir e engrandecer o poder de Jesus. Há 1 ano atrás, 2 anos, me falha a memória agora,
O pastor Marcelo fez uma reunião aqui na sede, combatendo o câncer. E uma coisa ficou martelando na minha mente até o dia de hoje. Quem estava nessa reunião vai lembrar bem. O pastor subiu no altar e a primeira coisa que ele fez quando ele pegou o microfone não foi dar boa noite, não foi saudar a igreja. Foi diminuir o câncer. O pastor deu uma esculhambação no câncer. O câncer não é nada. O câncer é pequeno. O câncer é uma desgraça. Diminuiu, botou o câncer lá embaixo. E engrandeceu, exaltou e glorificou o nome do Senhor. E aquilo ficou martelando na minha mente. Quantas pessoas ali foram movidas e cheias de fé? Era um culto de combate a câncer e tinha muita gente, muitos enfermos lutando contra o câncer ali. E com certeza essa palavra trouxe a eles vida, vigor, fez eles olharem para a situação, pisarem e humilharem o problema, a dor, a doença e exaltarem o nome do Senhor. E dessa reunião a gente colheu tanto testemunho, pessoas que o próprio pastor Marcelo orou na hora ali e elas foram curadas. Eu me lembro de uma mulher que já estava sei lá quantos meses que não andava por conta da debilidade do câncer. Já tinha feito tanto tratamento, tanto o câncer estava nos pés e tal, e nada. O pastor orou. Não sei se no outro dia ou poucos dias depois, me falha a memória, mas acredito que no outro dia a mulher estava andando. É o poder da fé. É o poder do nome de Jesus Cristo. Tomé diz, se eu não ver os sinais nas mãos e a perfuração do lado, eu não crerei. Passam 8 dias depois, Jesus Cristo aparece e Tomé estava. Jesus Cristo chega, saúda a todos e Tomé se maravilha. Senhor meu, Deus meu! Tomé agora estava diante de Jesus e agora ele cria. E aí Jesus Cristo censurou, que é o que ele faz nos dias de hoje. Tomé, porque me viste e você creu? E aí, para finalizar, para a gente orar, o que me ganha na leitura é isso. E Jesus lhe disse, 29, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu sou bem-aventurado, eu nunca vi Jesus, nem em sonho, nem em revelação. Eu não sei como Jesus é, a altura dele, a fisionomia, eu não sei. Mas está dentro de mim, eu creio numa certeza tão grande que Jesus existe, que mesmo não vendo ele, eu vejo. Que mesmo não apalpando ele, eu toco nele. Porque a fé me dá essa certeza, essa garantia. Eu comecei ontem meu ministério. E já vi Jesus, através das minhas mãos, fazer tantas maravilhas. Jesus curar tanta gente, libertar tanta gente. Jesus resgatar e restaurar tanta gente, que eu não tenho um número para contar. O pastor Marcelo diz que é centenas de milhares, que ele já perdeu a conta. E quantas outras de mais de 2000 anos para cá? Então o tempo de milagre não acabou. Eu não preciso ver para crer. Eu me coloco à disposição diante do problema que for. Diante da gravidade que for. Eu vou colocar as mãos e vou dizer, aí não tem vida, mas vai ter. Aí não tem solução, mas vai ter. Aí não tem mais o que possa ser feito. Tem. Tem, porque quem diz é Jesus. Eu já ouvi tantas pessoas que a medicina dá a elas 3 meses de vida, 4 meses de vida, 6 meses de vida, e elas estão aí há anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não é que a medicina mentiu, não é que a medicina se equivocou, é que Jesus operou, é que Jesus fez acontecer. Recentemente eu recebi um testemunho lá na igreja a qual estou à frente, bairro Cacimbas, de uma mulher, Vânia, o nome dela. Vânia sofria com um problema raro no olho, nos 2 olhos, melhor dizendo. Problema na córnea. Vânia fez todo tipo de tratamento que você possa imaginar e correu para todo lugar que ela podia correr. Começou a fazer o tratamento aqui em Arapiraca, procurou os melhores da área, não tendo resultado, correu para Maceió, procurou os melhores, não tendo resultado, correu para São Paulo. Me falha a memória qual a cidade. Barretos, não é Barretos, é uma outra cidade. Ela já me falou, mas é uma cidade de São Paulo. Campos do Jordão, parece, Piracicaba, sei lá, o nome de uma cidade aí, em São Paulo. Ela foi e o que o médico de Arapiraca disse, o de Maceió disse e o de São Paulo disse. Não tem nada que possa ser feito, a doença já se agravou muito no seu olho. E a única coisa que pode ser feita é uma cirurgia, para ser feito um transplante.
E é uma coisa muito cara. E é uma coisa muito complexa. Vânia volta. Volta e começa a ouvir na igreja falar do poder de Jesus, da grandeza, da manifestação do poder de Jesus na vida de tanta gente. E isso ela me contando o testemunho recentemente, e ela me dizendo, pastor, todas as vezes que no culto o senhor parava para contar o testemunho de alguém, aquilo era uma injeção de ânimo para mim tão grande, porque eu olhava para aquela pessoa, o senhor contando a dificuldade dela, o problema dela, o sofrimento dela, e ela depois vencia, eu dizia para mim, eu também vou vencer. O mesmo Jesus que fez na vida dela, vai fazer na minha vida também. Passaram algum tempo, e Vânia foi a Maceió fazer novos exames para ver como estava a gravidade do seu olho. E quando chegou lá, para a surpresa de Vânia e de todos, o médico olhou para ela, um outro, e disse uma coisa inusitada. Ele falou a seguinte coisa: tanto o médico de Arapiraca como o outro aqui de Maceió e o de São Paulo cometeram erros. Não tem nada no seu olho. Eles cometeram erros, foram erros da profissão. Seu olho não tem nada, seu olho está restaurado. O seu olho está tão perfeito que, pelo que eu vi aqui, é como se ele nunca tivera tido nada. E a Vânia, na hora, tem uma atitude de abrir um sorriso, de canto de boca e dizer, foi a mão de Jesus. E saiu de lá feliz, contente, me contou o testemunho, e o que eu já contei na igreja, contando o testemunho, eu vou contar para vocês. Nem o médico de Arapiraca errou, nem de Maceió, nem tampouco de São Paulo. Os três deram o diagnóstico preciso. Com o avanço que a tecnologia hoje tem, é quase impossível haver um erro médico. Pode acontecer porque são seres humanos, porque são máquinas, mas é quase impossível, porque a precisão é muito boa, é muito perfeita. Um só, a gente até acredita, mas 3 especialistas dão o mesmo diagnóstico, cometendo o mesmo erro. O que eu disse na igreja, eu digo aqui. Sabe o que aconteceu? Não foi que houve erro médico. Foi que enquanto Vânia estava indo de um médico para o outro, Jesus estava operando. Jesus estava trabalhando na vida dela. E restaurou a saúde ao ponto que ela vai fazer novos procedimentos e o médico diz, não, mas não tem nada, não precisa ser feito nada, você está curada. E realmente a Vânia está curada, para a glória do Senhor Jesus. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Ela não viu, mas creu quando eu contava na vida de alguém. Quando eu dizia, fulano estava com esse problema e Jesus fez isso, ela tomava posse. Então você tem que fazer o mesmo, não seja um Tomé. Eu só acredito se eu ver. Se está acreditando, o testemunho que eu contei é válido. O mesmo Jesus que fez na vida de Vânia, vai fazer na sua vida também. Amém? Eu quero fazer uma oração de fé, eu quero abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com toda a minha força e com minha fé pela vida destes telespectadores. São homens, mulheres, são famílias que agora reunidos, Senhor, ouvem esta palavra de fé e quem sabe um olhou para o outro e disse, é capaz, é possível, sim, eu acredito, pode acontecer. Eu acredito que sim, Jesus, o Senhor com o teu poder incontável, o teu poder que é infinito, o Senhor continua hoje curando, libertando, transformando e fazendo maravilhas na vida de pessoas. Então eu acredito com toda a minha força, minha fé e de todo o meu coração que sim, é possível, o Senhor pode mudar o cenário da vida deste que me assiste. Não somos Tomé dizendo eu só acredito se eu ver. Então o cenário hoje é de perturbação, é de conturbação. O cenário hoje talvez é um mundo desmoronando, mas é alguém dizendo, Jesus está agindo. Jesus está no controle, Jesus está na ação, Jesus está comigo. E se assim você crer, se assim você invocar, você vai ser um bem-aventurado. Ele disse, não seja incrédulo, seja crente. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. E aqueles que têm crido, têm sido curados, têm sido libertos, têm sido transformados. Portas têm se abrido e bênçãos têm chegado em nome de Jesus. Então eu oro com toda a minha força, repreendendo, expulsando e mandando embora todo o mal. Sai agora desta vida, sai agora desta casa, sai agora desta empresa, sai agora desta família em nome de Jesus. Sai incredulidade
que tem impedido da bênção de Deus chegar. Sai incredulidade que tem barrado na porta a bênção de Deus. Sai incredulidade que tem feito este homem tão perto e ao mesmo tempo tão distante da sua bênção. Sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele, eu abençoo a sua vida. Abençoo sua casa, a sua família. Esta água está consagrada. É o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, operando uma grande obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Pode tomar desta água em nome de Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Povo de Deus, tenho certeza que nesta noite vidas foram transformadas, milagres aconteceram. Eu tenho certeza que alguém foi tocado de forma diferente e especial. Eu tenho certeza disso. Você expulsou da sua vida, da sua casa, a incredulidade. Você arrancou da porta da sua vida, de sua casa, a incredulidade que estava barrando e impedindo da bênção chegar. Então, meu irmão e minha irmã, acredite. A palavra de hoje, ela sobe ao seu coração diferente. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então você crer e você determine que Jesus Cristo fez hoje uma coisa especial na sua vida. Fiquem na paz, meu boa noite e até a próxima, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau.